Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Estava morrendo de saudade de vocês, não aguentei e estamos aqui. E hoje nós vamos dar início ao nosso módulo de princípios, perfeito? É o módulo voltado para a gente estudar os princípios que regem a administração pública, perfeito? Tem que prestar bastante atenção. A gente não pode dar mole quanto a isso, porque ainda mais se tratando de concurso público, você tem que saber exatamente o que diz tanto a Constituição Federal e os princípios implícitos trazidos pela doutrina ou por qualquer outra lei infraconstitucional. A gente tem que saber porque cai muito em prova. E quando se trata de direito administrativo, princípio é muito importante porque ele ajuda você a interpretar aquela questão de prova. Eu até costumo brincar, você pode até não saber nada, mas se você dominar bem a matéria, o tópico de princípios, você vai fazer uma excelente prova. Você vai conseguir, eu até brinco, né? Até para chutar tem que ter talento. Você vai conseguir fazer uma boa prova, você vai conseguir eliminar algumas questões. E isso é de suma importância quando se trata de concurso público. Lembrando, né, gente? Isso daí eu estou falando no caso de uma questão aonde, se você não errar, não venha de suprimir algum tipo de pontuação. Beleza? Porque a estratégia ela muda de prova para prova, tá? Vamos lá. Deixa eu cair dentro aqui com vocês. Só ligar aqui rapidinho lá. Olha só, continuando com vocês. Vamos lá. Princípios. Olha só, princípios da administração pública. A gente tem que ter um cuidado, porque assim, você já deve ter lido alguma apostila, algum livro, assistido alguma aula, e a gente tem uma gama enorme de princípios. O que eu vou falar para vocês? A gente vai trazer o seguinte, eu vou trazer os princípios para vocês explícitos, perfeito? E depois, os princípios implícitos, ok? Eu vou trazer os princípios explícitos e os princípios implícitos, ok? Por quê? Esses explícitos, nós vamos trabalhar, eles se encontram lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. Beleza? E os princípios implícitos? Eles vêm através do quê? Do entendimento da doutrina, da interpretação da Constituição, das leis, perfeito? Do próprio conteúdo das leis infraconstitucionais, perfeito? Daqui a gente vai derivar os implícitos. Então, eu quero que você fique atento ao seguinte, se está escrito na lei que é princípio lá na Constituição Federal, como a gente vai ver no artigo 37, que pertine à nossa matéria, show de bola, é um princípio explícito. Foi? Todos os outros, a título de concurso público, a gente vai colocar como princípio implícito. Mas aí eu aprofundo mais para poder mostrar alguns detalhezinhos para vocês durante a explicação, tá bom? Lá no artigo 37 caput da Constituição, se você está acompanhando aí em casa, ele mesmo fala, lá está assim, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que a gente vai lembrar pelo recurso mnemônico LIMP, perfeito? Antes da gente aprofundar dentro dos princípios, a gente bate um papo a respeito exatamente o que seriam os princípios, para que servem os princípios. A gente sabe que, pelo direito administrativo, a gente tem que atuar, a administração pública tem que atuar dentro daquilo que está positivado, dentro daquilo que está previsto em lei. Tranquilo. Mas como eu vou aplicar essa lei? Como eu vou interpretar essa lei? Como eu vou dar lógica a essa lei? Daí a necessidade de se fazer o estudo, a aplicabilidade dos princípios. Por quê? Segundo os doutrinadores, eles servem para interpretar as normas legais. Beleza? Para que eu possa melhor aplicar aquela legislação. Se você parar para analisar, quando você vai estudar direito constitucional, você tem a Constituição Federal. Direito civil, você pega o Código Civil. Processo civil, Código de Processo Civil. E assim vai, penal, processo penal, tributário. Quando você vai estudar direito administrativo,
você junta tudo aquilo que foi editado até hoje. Dali de dentro eu tiro aquilo que importa para mim, naquele caso, o que importa para a administração pública. E aí eu chamo aquilo ali de quê? Direito administrativo. Então é um conjunto de leis esparsas no tempo, no espaço. Então às vezes você vai se ver aplicando uma legislação da década de 70 junto com uma legislação dos anos 2000. Então, assim, como é que eu vou dar uma lógica? Uma lei que o lapso temporal intercorrido entre uma e outra foi de 30 anos. Para que eu venha conseguir fazer isso da melhor forma, eu tenho que fazer o quê? A aplicabilidade dos princípios. Eles vão me permitir fazer uma melhor interpretação daquela lei. Perfeito? Então, vocês já sabem que normas, o princípio, ele vai nos ajudar. Os princípios, eles nos ajudam a interpretar as normas, para que a gente possa ter o quê? Uma fiel, uma exata, uma melhor aplicabilidade das mesmas. Tá bom? Foi? Deixa o tio apagar aqui que a gente vai dar continuidade, tá? Vamos lá. Olha só. Princípios. Eles determinam o alcance e o sentido das regras. Então, olha só, eu quero que você sublinhe no seu material o alcance e o sentido das regras. Ou seja, até onde aquela regra vai. Quando eu falo regra, eu estou enquadrando tudo aquilo que tem a caráter legislativo, tá? O alcance daquela regra. Qual é o sentido dela? Ele serve para isso, ok? Das regras. Servindo de quê? Parâmetro para a exata compreensão delas. E para a própria produção normativa. Ou seja, então eu quero que você perceba que o princípio ele é utilizado depois que a norma foi produzida, para que eu possa ter o quê? Uma aplicabilidade melhor possível, uma compreensão exata, entendeu? E também o princípio ele é levado em consideração antes mesmo da produção da norma. Por quê? Porque quando o administrador público ele vai legislar, perdão, quando o legislador ele vai legislar, ele tem que ficar atento aos princípios que regem a administração pública. Porque não adianta nada ele pegar, por exemplo, o legislador produzir uma lei permitindo que um determinado deputado possa se utilizar de recursos públicos para custear as suas vontades, seus interesses de cunho pessoal. A gente está vendo que claramente essa lei está ferindo o quê? O princípio constitucional da finalidade, da impessoalidade, e por aí vai. Então tem que ficar atento com relação a isso, tá? Tanto antes quanto depois eu tenho que analisar os princípios. Eles não se restringem em fixar limites ou fornecer soluções o quê? Exatas. E sim consagram os valores a serem atingidos. Então você percebe que o princípio ele não atua de maneira direta, concreta. Ele acaba sendo o quê? Genérico, para aquela situação, para aquela, assim, eu tenho a valoração dos princípios para aquela essência como um todo, perfeito? Dessa forma, os princípios não fornecem solução única, pois propiciam um elenco de alternativas, exigindo, por ocasião de sua aplicação, que se escolha uma dentre diversas soluções, ou seja, com a aplicabilidade dos princípios, eu não vou ter ele se chocando um com o outro, eu não vou ter ele colidindo, não, eu vou ter várias possibilidades. Tanto é que quando você analisa que o administrador público e a sua atuação, a gente percebe que, por vezes, ele viola um determinado tipo de princípio. E pela condução da alternativa da questão que foi cobrado para você, a gente acaba direcionando para um princípio ou para outro princípio. Mas se você for parar para perceber, ele acaba ferindo uma gama de princípios, entendeu? Tem que ter atenção quanto a isso, tá? Os princípios, eles não se excluem na hipótese de conflito. Como assim, tio Geraldo? O princípio, ele não se exclui na hipótese de conflito. Olha só, como funciona. Se eu tenho, primeiro exemplo. Se eu tenho uma lei que ela vai de encontro com uma outra lei, o que acontece? Elas estão colidindo? Elas estão se chocando? Sim. Ou eu aplico a lei A, ou eu aplico a lei B. Não tem como eu aplicar as duas leis ao mesmo caso. Então, uma lei cai por terra.
Seja qual for o motivo que fez a outra cair. Ou porque uma é mais moderna, ou porque é mais específica, ou porque tem determinada hierarquia, enfim, lei com lei, eu não tenho como fazer essa mitigação. Agora, quando se trata de princípios, eu tenho o princípio A. Ele está se chocando com o princípio está se chocando com o princípio B. O que vai acontecer? Eu não vou excluir, anular, aniquilar um ou outro, não. Eu vou fazer o quê? Eu posso fazer o quê? Uma mitigação, tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho dali, eu vou ajeitando as coisas e eu faço o quê? A aplicabilidade dos dois naquele caso que a gente está tratando. Perfeito? Então, a aplicabilidade de um não exclui o outro. Igual eu dei um exemplo, quando criaram uma lei que permite que um deputado possa custear seus interesses particulares com direito público, com dinheiro público. Peraí, eu feri o princípio da impessoalidade? Sim, mas eu também feri o da finalidade, eu feri o princípio da legalidade, eu feri o da moralidade, eu feri uma cambada de princípios. Perfeito? Então tem que ficar atento nisso daí, tá bom? E geralmente quando a galera erra isso daí em prova, é quando acaba confundindo ou quando acaba achando que exclui ou não. Então tem que ter atenção, bastante atenção, ainda mais tratando do princípio do enunciado, para não dar mole, tá? Vou apagar aqui para vocês. Vamos lá. Calma aí que travou aqui, peraí. Iago! Foi? Não, foi não. Peraí. Acho que travou aqui. Iago! Vamos lá, galera, voltando aqui. Olha só. Então, a gente viu aqui, os princípios eles não se excluem na hipótese de conflito. O que não acontece, o que acontece, diferente quando se trata de leis. Aqui, dotado que são de determinado valor ou razão, o conflito entre princípios deve ser resolvido mediante uma ponderação de valores. Perfeito? Ou ponderação de interesses. Eu vou analisar os valores que estão o quê? Envolvidos naquele conflito entre princípios. Eu vou analisar o quê? Os interesses. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital, para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo, forte abraço, tchau! Clique lá.